Boa noite, meus queridos irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, meus irmãos, através desse vídeo eu vou ler 3 passagens da Bíblia que está escrita lá no Novo Testamento. A primeira se encontra em Marcos capítulo 10. A segunda se encontra em 1 Coríntios capítulo 7. E a terceira se encontra em 1 Pedro capítulo 3, que vai falar sobre o casamento, né, meus irmãos? A primeira, que está escrito em Marcos capítulo 10, eu vou ler agora, que fala assim, meus irmãos. Saindo dali, ele foi para a região da Judéia, além do Jordão. As multidões voltaram a segui-lo pelo caminho e de novo ele pôs a ensiná-las, como era seu costume. Versículo 2. Chegaram os fariseus e perguntaram-lhe para pôr à prova se era permitido ao homem repudiar sua mulher. Ele respondeu-lhe: que vos ordenou Moisés? Versículo 4. Eles responderam: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Versículo 5. Continuou Jesus: foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu essa lei. Versículo 6. Mas no princípio da criação Deus o fez homem e mulher. Versículo 7. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Versículo 8. E os dois não serão senão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem que Deus uniu. Em casa, os discípulos fizeram perguntas sobre o mesmo assunto. E ele disse-lhe: Quem repudiar sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar o marido e se casar com outro, comete adultério. Tá vendo, meus irmãos? Então, Deus não aprova separação, divórcio, né? Então, que viemos, meu irmão, vigiar, que não viemos ficar queimando em desejos, né? Para que não viemos casar com qualquer pessoa, que possamos colocar nosso joelho no chão e orar e clamar a Deus e pedir ao Senhor: Senhor, não permita que eu venha ficar queimando em desejos, meu Pai. Meu Pai, que o Senhor possa preparar alguém para poder fazer parte da minha vida, para que nós dois venhamos ser uma só carne, né, meus irmãos? Pois o homem é a cabeça e a mulher é a coluna, né? Mas ser casado, viver junto não é fácil, meu irmão. Quem falar que é fácil está mentindo. Não é fácil. Mas que viemos ter sabedoria, ter o conhecimento da palavra de Deus. É isso que está escrito lá em João capítulo 5, versículo 39, que fala que nós temos que examinar as escrituras. Não é fácil, meu irmão. Meus irmãos, viver casado não é fácil, né? Ali há muitas proezas no casamento, né? Ali teremos um braço para podermos ajudar nas despesas da casa, né? Termos filhos, sermos pais, né? Não ficarmos queimando em desejo, mas que viemos vigiar, pois o casamento, Deus não aprova o divórcio. Deus não aprova, meus irmãos. Então, no começo, tudo é bonito, tudo é lindo, né? Nós não sabemos dos defeitos das pessoas, muitas das vezes até sabemos, mas nós não damos nem importância, porque no casamento teremos ali muitas coisas, né? Teremos ali uma ajuda financeira, teremos ali a oportunidade de ser pai, teremos ali a oportunidade de dormir com a pessoa, de não ficar queimando em desejo. Então que viemos vigiar, meus irmãos. Eu sei que não é fácil, é difícil, mas mais difícil é você perder a mulher e depois ficar queimando em desejo, depois ficar à mercê, né? Aí Deus mostra para você na palavra que você está errado. Então que viemos vigiar, meus irmãos, para que não venhamos pagar ali, né, com as nossas ações, pois Deus perdoa os nossos pecados, mas as consequências virão. Iremos sofrer as consequências. Então, meus irmãos, Ele não aprova o divórcio, né? E que não viemos, meus irmãos, repudiar a nossa mulher, que a mulher não venha repudiar o seu marido. E hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? E que os maridos possam se colocar no lugar de verdadeiros maridos, né? Verdadeiras cabeças. Pois em 1 Pedro, olha só o que está escrito em 1 Pedro, né? Olha só o que é que Deus fala, meus irmãos. 1 Pedro, né? Deus fala
1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Olha só o que Deus fala. Do mesmo modo, vós, ó maridos, comportai-vos sabiamente no vosso convívio com as vossas mulheres, pois são de um sexo mais frágil, porquanto elas são herdeiras com o mesmo direito que vós, outros, da graça que dá a vida. Tratai-as com todo o respeito, para que nada se oponha às vossas orações. Então, meus irmãos, que viemos tratar bem as nossas mulheres, meus irmãos, é do sexo mais frágil, elas são do sexo mais frágil, né? Que viemos tratar bem, para que o inimigo não venha, né, entrar, que não venhamos abrir brechas em nossos casamentos. Meus irmãos, se eu tivesse essa sabedoria que eu tenho hoje da palavra de Deus, eu não teria perdido, né? Não teria ali maltratado, né, a minha mulher. Mas eu não tinha sabedoria, meus irmãos. Não tinha sabedoria da palavra de Deus. E hoje eu sofro as consequências dessa falta de sabedoria. Então que os irmãos venham ler o que está escrito em Marcos capítulo 10, né? 1 Coríntios capítulo 7 e 1 Pedro capítulo 3, para que que os irmãos não venham deixar brechas nos seus casamentos. Olha só o que é que Deus fala para nós em 1 Coríntios capítulo 7. Agora, a respeito das coisas que me escrevestes, penso que seria bom o homem não tocar mulher alguma. Todavia, considerando o perigo da incontinência, que é a prostituição, né, cada um tem a sua mulher e cada mulher tem a seu marido. O marido cumpre o seu dever para com a sua esposa, e da mesma forma também a esposa cumpra com o marido. A mulher não pode dispor do seu corpo, ele pertence ao seu marido. E da mesma forma o marido não pode dispor do seu corpo, ele pertence à sua esposa. Tá vendo, meus irmãos? A partir do momento que você casa, o seu corpo não pertence mais a você, mas sim à sua esposa, mas sim ao seu marido. Então que viemos vigiar, que viemos ter vigilância sobre essas coisas. Porque casamento não é brincadeira, meus irmãos. Casamento é uma coisa séria. Você se torna uma carne só com a pessoa, né? Então vou continuar aqui, versículo 5, olha só. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, mas vos aplicai da oração, e depois retornai novamente um para o outro, para que não vos tente Satanás por vossas incontinências. Isto te digo com concessão, não como ordem, tá vendo? Então, aquela coisa de fazer greve, né? Fazer greve de sexo é uma coisa muito perigosa, meus irmãos. É perigosíssima, pois ali nós estamos abrindo uma brecha em nossos casamentos, para que o nosso cônjuge venha ali se deitar com outra pessoa. Então que viemos vigiar, viemos ter vigilância. E vocês maridos, né, coloque-se no lugar de marido. Vocês são a cabeça e as suas mulheres são a coluna, são do sexo mais frágil. Então vigia, para que o inimigo não venha destruir o casamento de vocês. Então, meus irmãos, eu deixo essas passagens da Bíblia, né, para que os irmãos possam refletir e ter um casamento melhor, ter um convívio melhor com suas mulheres, e as mulheres ter um convívio melhor com seus maridos. Então, meus irmãos, eu agradeço a todos e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.